A graça e a paz, povo de Deus, meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o 5º episódio do estudo do livro do Evangelho de João. E hoje nós veremos o convite que transforma vidas. O nosso texto base está no livro de João, do capítulo 1, do versículo 35 ao 51. Hoje continuaremos nossa caminhada pelo Evangelho de João e no estudo anterior vimos João Batista apresentando Jesus como Cordeiro de Deus. Agora veremos o que acontece quando alguém realmente encontra Cristo. Aqui existe um detalhe interessante nesse texto. Jesus ainda não realizou nenhum milagre, não multiplicou pães, não ressuscitou mortos, não acalmou tempestades. Mesmo assim, pessoas começam a abandonar tudo para segui-lo. E a pergunta é, por quê? Porque o verdadeiro discipulado não começa pelos milagres, começa pelo encontro com Jesus. É exatamente isso que João quer nos ensinar. Então nós vamos separar esse devocional de hoje em 4 partes. Primeira parte, todo verdadeiro discípulo é conduzido até Jesus. O texto começa com João Batista olhando para Jesus e dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista poderia ter segurado aqueles discípulos para si. Poderia pensar, meu ministério vai diminuir. Mas ele faz justamente o contrário. Ele aponta para Cristo. Esse é o papel de todo servo de Deus. Não construir admiradores, construir discípulos de Jesus. Infelizmente, vivemos dias em que muitas pessoas acabam seguindo os homens, defendem os seus líderes, mas conhecem pouco a Cristo. João Batista nos ensina que um ministério saudável sempre aponta para o Senhor Jesus. Quando nossa vida chama mais atenção do que Cristo, alguma coisa está errada. Em segundo lugar, Jesus continua fazendo a mesma pergunta. Quando aqueles homens começam a segui-lo, Jesus se vira e pergunta: que buscais? E essa é a primeira pergunta de Jesus registrada nesse evangelho. E continua sendo uma pergunta para nós. Por que estamos seguindo Jesus? Há quem o procure apenas quando enfrenta problemas. Outros querem uma bênção financeira. Alguns querem paz, outros querem cura, e tudo isso é importante. Mas Jesus quer saber se estamos buscando apenas aquilo que Ele pode oferecer ou se buscamos a própria presença dEle. A maior bênção do Evangelho não é aquilo que Jesus dá, é o próprio Jesus. Em terceiro lugar, o convite de Jesus continua o mesmo. Os discípulos perguntam: Rabi, onde moras? E Jesus responde: Vinde e vede. Que resposta maravilhosa do Senhor. Jesus não entrega uma teoria, Ele oferece convivência. O cristianismo não é apenas aprender doutrinas, é caminhar com Cristo, é permanecer com Ele, é conhecê-lo todos os dias. A fé amadurece na comunhão. Quanto mais perto de Jesus vivemos, mais nos tornamos parecidos com Ele. E em quarto lugar, quem encontra Jesus leva outros até Ele. André passa um dia com o Senhor Jesus. E qual é a sua primeira atitude? Procurar seu irmão Pedro. Ele não consegue guardar aquela experiência. Quem encontra Cristo sente o desejo de compartilhá-lo. Depois, Filipe faz o mesmo com Natanael. Perceba como o evangelho vai se espalhando. Uma pessoa encontra Jesus, depois leva outra, que leva outra. Foi assim que o cristianismo começou. E continua sendo assim até hoje. Talvez Deus não esteja pedindo que você pregue para multidões. Talvez Ele esteja pedindo apenas que você conduza uma pessoa até Jesus. Foi isso que André fez. E aquela pessoa era Pedro. Imagina quantas vidas foram alcançadas porque um irmão decidiu fazer um convite. Nunca despreze o poder de apresentar alguém a Cristo. Há uma pergunta que permanece ecoando nesse texto. O que você está buscando? Se estamos buscando apenas soluções para os nossos problemas,
nossa fé será superficial. Mas se buscamos conhecer Jesus, descobriremos que Ele transforma completamente a nossa vida. Hoje Cristo continua fazendo o mesmo convite a você. Vinde e vede. Ele não chama pessoas perfeitas, chama pessoas dispostas a caminhar com Ele. João termina esse episódio mostrando que o discipulado começa com um convite simples. Não começa em um púlpito, não começa em um seminário ou não começa realizando milagres. Começa andando ao lado de Jesus. Quanto mais permanecemos com Ele, mais nossa vida é transformada. E naturalmente passamos a conduzir outras pessoas para esse mesmo encontro. Que possamos aceitar esse convite todos os dias da nossa vida. Vinde e vede. Eu te encontro no nosso próximo devocional. Que Deus abençoe e que esse estudo esteja enriquecendo o teu relacionamento com Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo devocional.